Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos para o nosso quarto episódio de Fé com Fundamento. Eu acordei hoje 6 e pouco da manhã, vim para a igreja às 7 da manhã porque hoje é feriado. Decidi gravar esse vídeo num feriado em 4 graus Celsius, cara. Tá muito, muito frio aqui em Foz do Iguaçu, mas que Cristo possa ser glorificado em tudo isso. Nos últimos vídeos a gente falou sobre Deus como nosso bem supremo e falamos sobre cosmovisão cristã, criação, queda, redenção e consumação. Esse vídeo é sobre como o cristão precisa ter um bom relacionamento com a Escritura Sagrada. E dentro da teologia sistemática, existe uma forma de você explicar o valor da Escritura Sagrada bem complexa, bem ampla. Eu não quero chegar nesse nível nesse vídeo. Se você quiser entrar num nível mais profundo sobre esse tema, daqui a pouco vai sair meu curso de teologia e você pode adquirir. Mas eu quero trazer pelo menos os 4 pilares base que todo cristão precisa conhecer sobre a sua Bíblia. Questões de autoridade da Bíblia, clareza, necessidade e suficiência da Escritura Sagrada. É sobre isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Num certo sentido, todo crente, ele deve acreditar, ou ele acredita, que a Bíblia é a palavra de Deus. É muito comum dentro de um culto, em algum lugar, você ouvir a fala, a Bíblia é a palavra de Deus. A grande questão é até que ponto todo cristão enxerga isso. No decorrer da história da humanidade, da história da teologia, isso foi debatido algumas vezes, foi discutido e foi dado posicionamentos conflitantes e diferentes sobre o que significa a Bíblia ser palavra de Deus. Os neo-ortodoxos, por exemplo, que foi uma vertente teológica do século XIX e XX, eles defendiam que a palavra de Deus, ela não é em si a palavra de Deus, mas ela se torna a palavra de Deus a partir de um momento que você tem uma experiência com Jesus Cristo, o que eu discordo veementemente. Independente da experiência que você tenha com a Bíblia, ela continua sendo a palavra autoritativa de Deus. E isso eu posso dizer por uma série de questões. A primeira das questões que eu posso usar para dizer isso é que a gente tem, por exemplo, várias falas no Antigo Testamento, onde profetas e escritores, eles usam a própria palavra, dizendo assim diz o Senhor, ou você vai encontrar versículos que dizem assim, Deus falou por meio do profeta ou dos profetas. E isso não pode ser tratado com leviandade. Se você ler Números, capítulo 22, verso 38, ou Deuteronômio 18, do verso 18 em diante, você vai perceber que um homem, ele não poderia assumir que estivesse falando a palavra de Deus de forma leviana, porque isso causaria nele morte. Pessoas que se apropriavam de dizer assim, eu sou aquele intermediador da palavra de Deus, e mentissem, escrevessem, falassem coisas que não estão vindo diretamente de Deus, deveriam ser mortas. Então a gente não está falando sobre algo que simplesmente surgiu da cabeça de homens. A Bíblia, o Antigo Testamento, ele passou com o tempo ser chamado por meio dos profetas de algo como o livro da aliança ou o livro da lei. E quando a gente lê, por exemplo, Êxodo 24, verso 7, ou Deuteronômio 29, verso 21, a gente percebe que o próprio Deus está falando nesses versículos que esse livro da lei é a sua própria palavra. E o Novo Testamento, quando a gente olha para ele, ele enxerga o Antigo Testamento como a palavra de Deus. Inclusive, no Novo Testamento você tem 51 menções diretas da palavra escritura. E quando os autores do Novo Testamento eles dizem escritura, eles estão propriamente se referindo ao Antigo Testamento e não à Bíblia como um todo. Mas um texto clássico sobre isso é 2 Timóteo 3,16, que diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução em justiça. O que deve te chamar a atenção aqui é que toda a escritura é inspirada por Deus, e a palavra inspirada é a palavra theopneustos. Theopneustos vem de duas raízes, theos, que é Deus, e pneustos, que vem de pneuma, que significa sopro. Sopro divino, a gente traduz isso por inspiração divina. O que o texto está afirmando, 2 Timóteo 3,16 está afirmando, é que as palavras que estão escritas no Antigo Testamento e que a Bíblia contém, elas foram sopradas pelo próprio Deus no indivíduo que escreveu, e por isso a Bíblia é um livro de autoridade divina, ou é o próprio Deus falando. Um outro texto muito famoso sobre isso é o texto de 1 Pedro 1, 20 e 21, que diz assim, antes de mais nada, saibamos que nenhuma profecia da Escritura provém de uma interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Novamente,
a gente tem aqui a palavra Escritura, e novamente ela significa o Antigo Testamento. E aqui Pedro está afirmando que não existe palavra no Antigo Testamento que não venha da própria inspiração divina, onde Deus usa homens para que fale o que ele deseja que seja falado. E quando a gente olha para outros textos do Novo Testamento, você vai perceber que os escritores do Novo Testamento, eles colocam em pé de igualdade aquilo que eles estão compondo, principalmente os apóstolos. Um texto muito famoso sobre isso é o texto de 2 Pedro 3, do 15 ao 16, onde Pedro está falando sobre as cartas de Paulo, e ele coloca o nível de autoridade das cartas paulinas no mesmo nível de autoridade da Escritura Sagrada, do Antigo Testamento. Ele diz assim: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, nesse texto, a gente tem uma afirmação de que Paulo está sendo inspirado por Deus, e a gente tem uma afirmação de que, assim como as cartas de Paulo, elas contêm nelas doutrinas e são inspiradas por Deus, elas inclusive são distorcidas da mesma forma que outras pessoas distorcem a Escritura Sagrada. Mas existem outros textos ainda que deixam isso mais claro, por exemplo, 1 Timóteo 5,18. Pois a Escritura diz: não amordassem o boi enquanto ele está debulhando cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Por que essa passagem é importante? Porque 1 Timóteo 5,18 está fazendo menção a duas passagens. A primeira passagem, não amordasse o boi enquanto ele está debulhando cereal, é uma passagem do Antigo Testamento, Deuteronômio 25, verso 4. Mas a segunda parte, o trabalhador merece o seu salário, não é uma passagem do Antigo Testamento, mas uma citação que a gente vai encontrar em Lucas 10, verso 7, uma palavra de Jesus. E Paulo, aqui nesse texto, está chamando de escritura tanto a narrativa de Lucas, das palavras de Jesus, quanto Deuteronômio, uma narrativa do Antigo Testamento. Ou um terceiro texto, para fortalecer esse ponto, é 1 Coríntios 14, verso 37, onde Paulo, nesse texto, ele afirma que aquilo que ele está escrevendo é mandamento e palavra do próprio Deus. Se Paulo é tratado no mesmo pé de igualdade que os profetas do Antigo Testamento, e o que o Paulo está dizendo é mentira, e logicamente não entraria no mesmo patamar da Escritura Sagrada, Paulo deveria ser morto, assim como os profetas mentirosos que apareciam no decorrer da história de Israel. Isso tudo não quer dizer que Deus ditou de forma mecânica todas as palavras da Escritura, mas que Deus, através da personalidade de cada escritor, do jeito que eles são, Deus escreveu as palavras por meio da inspiração do seu Espírito, garantindo que essa inspiração que foi impressa no próprio temperamento, nas próprias personalidades de cada escritor, elas atingissem a intenção que já estava no coração de Deus, apesar da personalidade de cada escritor. Então é óbvio que você vai ler Jeremias, Isaías, e você vai ler, por exemplo, os Salmos de Davi ou as narrativas históricas de 1 Samuel, você vai perceber diferenças gramaticais, diferenças no estilo literário, diferenças no tipo de personalidade. O que eu estou afirmando aqui é que Deus falou apesar e através dessas personalidades, para que a sua palavra seja colocada da forma que ele gostaria que chegasse até nós, utilizando as características de cada personagem que está na Escritura. Em outras palavras, não é um ditado mecânico, do tipo assim, escreva isso, isso e isso. Não, claramente você percebe as personalidades de cada personagem ali. Em outras palavras, desobedecer à Escritura é desobedecer à palavra do próprio Deus. Um segundo tópico, ainda dentro da autoridade, é a questão da inerrância. Nós precisamos acreditar que a Bíblia ela é inerrante. E quando eu estou dizendo Bíblia, eu não estou dizendo todas as traduções, eu estou falando sobre os manuscritos originais. E com inerrante, eu estou dizendo que esses manuscritos falam sempre a verdade e eles não se contradizem entre si, porque são a palavra do próprio Deus inspirada através de homens que escreveram eles. E dizendo isso, inclusive, a gente acaba colocando a nossa fé em xeque sem nenhum problema. Porque se você encontrar um evento histórico que seja capaz de reprovar esse argumento, então você, obviamente, coloca o argumento em xeque. Com isso, eu estou dizendo que no decorrer da história da humanidade nunca aconteceu e jamais acontecerá um evento que seja capaz de desacreditar a veracidade da Escritura Sagrada.
Dizendo que a Bíblia é inerrante, eu também não estou afirmando que o intérprete é inerrante. Eu estou dizendo que o escrito, o manuscrito original, é inerrante. O intérprete tem seus pressupostos, suas cosmovisões, os seus erros de interpretação, as suas tendências pessoais e assim por diante. E ele pode interpretar a Bíblia errado ou corretamente. O que eu estou dizendo é que o manuscrito é 100% confiável e verídico, e não necessariamente a produção feita por homens através da sua interpretação. Outro ponto que precisa necessariamente ser ressaltado com relação à inerrância da Bíblia é que a Bíblia, sendo inerrante, ela não é de caráter científico. Em outras palavras, a gente tem uma série de elementos textuais na Bíblia que não são científicos, mas que têm um estilo de linguagem específico, hipérboles, metáforas, linguagem figurada, textos descritivos, textos narrativos, poesia, música, profecia, apocalipsia e tantos tipos de textos que são diferentes e precisam ser interpretados de acordo com o que eles são. Porque no decorrer da história da igreja, algumas pessoas pegaram textos e tentaram desacreditar a Bíblia simplesmente por tentar aplicar um método científico em um texto que não é científico, como por exemplo Deuteronômio 38, onde Moisés está num cume do monte e é dito que ele vê toda a terra. E algumas pessoas com esse texto já afirmaram uma espécie de terraplanície, e outros com esse texto já quiseram afirmar que é impossível a Bíblia estar certa, porque Moisés não seria capaz de ver a terra toda, já que ela é redonda. E obviamente o que o texto está inferindo ali, sem nenhum grau de dificuldade, é que Moisés estava vendo a terra que estava diante dos seus olhos, a extensão terrestre que estava diante dele e não o globo terrestre. Isso é óbvio. Então é necessário que quando a gente pensa em inerrância, a gente também tenha em mente que a Bíblia precisa ser interpretada de acordo aos seus estilos literários. Falamos sobre autoridade, vamos falar sobre clareza. Clareza é o segundo tópico dessa conversa. Com clareza, eu não estou dizendo que a Bíblia ela é clara ou facilmente compreendida em tudo. O que eu estou dizendo é que ela é facilmente compreendida em algumas questões essenciais para a vida do crente. Por exemplo, salvação, a vida dele, como ele deve viver e o crescimento espiritual. Isso não significa que na Bíblia não tenha temas difíceis, mas significa que aquilo que é concernente à vida do crente é facilmente compreendido nas Escrituras Sagradas. Durante a vida de Jesus, você vai perceber que os próprios apóstolos, os discípulos, eles não eram capazes de compreender tudo sobre Jesus. Mas no caminho de Emaús, Cristo abre os seus olhos para que eles entendam realidades mais profundas sobre o próprio Cristo que estavam sendo reveladas no Antigo Testamento. E é em cima disso que esses apóstolos vão escrever os desdobramentos da redenção do Novo Testamento. Então é óbvio que existem temas difíceis na Escritura. E no Novo Testamento, inclusive, é afirmado que o homem ele não pode depender apenas do intelecto. Ele precisa depender de algo além do intelecto para interpretar as Escrituras. E com isso eu não estou descartando o intelecto. Eu estou falando que existe uma companhia ao intelecto chamada Espírito Santo. O Espírito Santo é quem opera em nós para que seja superado o efeito da queda em nosso intelecto. Só com o intelecto a gente vai extrair da Escritura aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos. Mas por meio da transformação e do operar do Espírito em nós, nosso intelecto, a nossa mentalidade, a nossa visão, a nossa interpretação é restaurada para que a gente enxergue as coisas da forma que Deus gostaria que nós enxergássemos na Escritura Sagrada. Então existe uma parceria, sim, da exegese, da hermenêutica, do estudo, da habilidade humana em se debruçar sobre aqueles textos, que precisa ser restaurada, amparada e acompanhada, edificada por meio do Espírito Santo. Sim. Com isso, fica claro que nós precisamos de especialistas. Porque a gente pode simplesmente olhar para o tópico clareza e dizer assim, já que o que é claro todo mundo tem acesso, então para que especialistas? É óbvio que nós precisamos de especialistas, porque existem partes difíceis da Bíblia e se elas não fossem necessárias ou se elas não fossem pertinentes, elas não estariam na Bíblia. Se elas estão ali, é porque de alguma forma é necessário que as pessoas se debrucem e tentem compreendê-las por meio do Espírito, em vez de calar-se apenas. É por isso, por exemplo, que você vai ver no Novo Testamento que existe na estrutura da igreja uma função ou um ministério chamado de um ministério de mestre,
Ou, por exemplo, você vai enxergar um texto muito famoso sobre como o homem deve se debruçar diante da Escritura Sagrada, que é o texto de 2 Timóteo 2,15, né? Procure apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Veja bem, não é como alguém que sabe as verdades sobre a salvação, a vida e o crescimento espiritual. Aqui no contexto de 2 Timóteo, a gente está falando sobre pessoas que trabalham, operam e vivem diante da vida de igreja e que são responsáveis por ter um trabalho de obreiro, ou seja, que ajudam na obra de Cristo. Essas pessoas, elas não devem só saber aquilo que é facilmente compreensível, mas elas devem manejar corretamente a palavra. E a palavra para maneja ali é a mesma palavra que no Antigo Testamento era utilizada para o sacerdote que abria o animal com o objetivo de separar as melhores partes para oferecer em sacrifício. Manejo não é simplesmente saber que a Bíblia vai de Gênesis a Apocalipse e saber que tem capítulos e versículos, mas saber aonde se encontram as verdades da vida, saber como ler essa Bíblia, saber como interpretá-la e assim por diante. Isso aqui é uma responsabilidade que Deus coloca sobre os seus obreiros. Então, só porque a Bíblia é clara em alguns aspectos, não significa que os aspectos mais difíceis devem ser jogados fora. A gente precisa de pessoas que sejam especialistas e dedicadas a se aprofundar em temas mais complexos e mais difíceis na Escritura Sagrada, e é provavelmente por isso que você está aqui nesse vídeo hoje. Um terceiro aspecto sobre a Bíblia Sagrada é a questão da necessidade. A Bíblia Sagrada ela é necessária para que a gente conheça o Evangelho. Existe um texto muito famoso sobre isso, que é o texto de Romanos 10, do 13 ao 17, que eu vou ler para você. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Porque está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não é à toa que os discípulos que não tinham entendido muito bem a obra de Cristo, eles foram ensinados por Cristo depois da ressurreição através da palavra de Deus, através das Escrituras. O texto diz que Jesus então começou a mostrar tudo que nas Escrituras era concernente à obra dele. Então, as Escrituras são necessárias para que o homem tenha acesso ao Evangelho. O Evangelho ele é derivado das Escrituras, é dali que nós conhecemos. É isso que esse texto de Romanos afirma. Se você quer conhecer a palavra mediante Cristo Jesus, a fé que salva, é através das Escrituras que você reconhece isso. A Bíblia também é necessária no sentido de sustentar a vida espiritual do crente. Por exemplo, Jesus diz em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. E se a Bíblia é a palavra que vem da boca de Deus para todos, obviamente que Escritura está dentro desse escopo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a Escritura. A Bíblia é necessária também para que nós conheçamos a vontade de Deus sobre nós e sobre nossa vida. Ela é necessária nesse sentido. E eu não vou nem me estender nesse aspecto da vontade de Deus sobre nós, porque eu tenho um vídeo específico só sobre a vontade de Deus. Se você não viu ainda, você precisa assistir esse vídeo para saber como conhecer a vontade de Deus e como viver diante dessa vontade. O vídeo está aqui nesse card, aqui em cima. Depois clica e assista esse vídeo. A Bíblia ela é chamada para nós de revelação especial. Eu já mencionei isso no vídeo anterior, que existe uma diferença entre revelação geral e especial. Isso fica muito evidente no texto de Romanos. E é por isso que a gente está colocando aqui a Bíblia como algo necessário também. O que é uma revelação geral? Eu expliquei que revelação geral tem a ver com tudo aquilo que o homem vê à sua volta e que revela a grandiosidade de Deus, como por exemplo de Salmos 19. Mas um texto muito famoso sobre isso é o texto de Romanos, capítulo 1, verso 19 em diante, que diz assim: Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, pois Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, e nem lhe renderam graças. Mas seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se.
Perceba que o texto de Romanos diz que a obra, o caráter, os atributos de Deus são evidenciados nas coisas criadas. Em outras palavras, por meio das coisas criadas, o homem é indesculpável porque ele é colocado debaixo da consciência de que há Deus, pois nenhum homem é capaz de recriar uma árvore, nenhum homem é capaz de recriar uma célula e assim por diante. Então é necessário que esse homem, em sua humildade, ele reconheça que existe um ser criador, mas isso não é suficiente para a salvação. Isso é chamado de revelação geral. Coloca o homem diante de um cenário de indesculpabilidade. Ele é indesculpável porque ele olha para as coisas criadas e ele, reconhecendo nas coisas criadas, ou melhor, enxergando as coisas criadas, ele sabe que há um Deus. Por outro lado, nós temos a revelação geral, que é a palavra de Deus e o próprio Cristo. É através disso que esse homem indesculpável tem acesso ao Evangelho. Então, a Bíblia é necessária. Chegamos ao nosso quarto e último tópico, suficiência. Com isso, eu não estou dizendo que eu estou tratando todas as doutrinas sobre Bíblia. Para isso, a gente precisaria de um curso de teologia e ele está saindo em breve. Se você quer receber mais novidades sobre esse curso, já segue esse canal, ativa o sininho para você receber as próximas notificações. Mas com suficiência, eu estou afirmando algumas coisas. Aqui eu estou no quarto ponto. A gente falou sobre autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Eu acredito que esses são os 4 pontos principais sobre a doutrina da Bíblia. Com suficiência, eu estou afirmando que na Bíblia Sagrada você encontrará todas as respostas necessárias para a sua vida. Não é à toa que uma das premissas dessa série é que nós vamos lidar, inclusive, com tópicos difíceis sem problema. A Fé com Fundamento, essa série que eu estou fazendo aqui, ela tem como premissa se desafiar em algumas perguntas. A gente vai falar sobre dor, sobre sofrimento, sobre abandono, coisas que, à luz da humanidade, são difíceis de serem explicadas, mas à luz da Bíblia, a gente tem explicações e tem respostas sobre isso. Em outras palavras, quando eu estou chamando a Bíblia de suficiente, eu estou falando que ela tem resposta para todas as nossas perguntas. Mas não apenas isso. Eu estou dizendo que em cada época da humanidade, a porção que existia escrita da Bíblia em cada uma dessas épocas era suficiente para que o homem vivesse diante de Deus naquela época. Então, na época que havia apenas até Deuteronômio, aquilo ali era suficiente para que o Israel de Deus vivesse diante dos mandamentos de Deus naquele cenário. Quando outros livros foram sendo escritos e acrescentados, aquilo ali era suficiente para viver de acordo ao cenário que eles estavam. Quando o Novo Testamento é acrescentado, aquilo ali era suficiente para viver diante daquele cenário, até que o cânon todo fosse fechado, e hoje nós temos tudo aquilo que é suficiente para viver diante do cenário em que nós nos encontramos. Então ela foi suficiente em todas as épocas da história. Com isso, eu também estou dizendo que não é necessário que se acrescente mais nada à revelação bíblica. Não é à toa que Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, ele diz que ali se encerram as palavras. E nesse livro da vida não é necessário que se subtraia e nem se adicione mais nada, pois ali estão todas as verdades concernentes à vida do crente. E isso nos incentiva a uma pesquisa bíblica para qualquer tipo de resposta na nossa vida, para que a gente não fique naquela questão da clareza que eu já mencionei antes. Se nela nós encontramos a resposta para tudo, então é ali mesmo que você vai pesquisar, que você vai buscar e que você vai se aprofundar em como viver diante de Deus. E eu sou um carismático, eu já mencionei isso em outros vídeos, eu sou um carismático que acredita na vigência e na existência de todos os dons até os dias de hoje. E eu preciso afirmar isso na questão da suficiência. Quando eu estou chamando a Bíblia de suficiente, eu estou colocando ela acima de tudo e completamente suficiente para que a gente conheça tudo sobre Deus. Em outras palavras, nenhuma revelação, nenhuma palavra de conhecimento, nenhum tipo de nova expressão, de ideia mais moderna sobre Deus é maior do que as Escrituras sagradas. Nenhuma interpretação é maior. E todas as experiências, revelações, elas têm que estar 100% submetidas à Escritura sagrada, porque elas são inferiores. Tá? Em grau, elas são inferiores. A Escritura Sagrada é plena e suficiente em si mesma. E para encerrar esse vídeo, eu quero te fazer lembrar de um texto que você conhece muito bem. Salmo, capítulo 1, onde Davi diz assim, bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Se você prestar atenção nesse versículo, parece que Davi está falando de 3 pessoas, mas ele não está. Ele está falando sobre o progresso da iniquidade.
um ímpio, pecador, escarnecedor. Ele está falando sobre o afundamento, o nível de queda cada vez mais intenso no homem. Bem-aventurado é a pessoa que não está no meio dessas. Mas antes, ou seja, ao invés disso, ao contrário disso, tenha seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Existem promessas para pessoas que colocam a Bíblia no lugar que ela merece ser colocada. Esse homem será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria e as suas folhas não caem, e tudo o que ele fizer prosperará. Perceba que o sucesso na Bíblia, ou melhor, o sucesso na vida, está intimamente associado com a visão que nós temos da Bíblia em nossa vida. Se ela é irrelevante, secundária, não é autoritativa, não é suficiente, não é clara, não é inerrante, então esse homem não será como uma árvore plantada junto aos ribeiros que dá o seu fruto na estação própria. Suas folhas murcharão, seus frutos não crescerão e o que ele fizer não prosperará. Perceba que a Bíblia é tão bela, tão plena e tão suficiente em si mesma que ela até te motiva a se debruçar sobre ela. Viu? Você quer ser bem-sucedido? E eu não estou falando aqui sobre sucesso segundo os padrões mundanos, porque a Bíblia ela fala sobre sofrimento também. Eu estou falando sobre sucesso diante dos olhos de Deus. Um varão perfeito. Um homem que é visto como um homem de Deus, um amigo de Deus, sabe? O melhor título que um homem pode carregar sobre si não é pastor, não é mestre, não é presbítero, não é diácono. O melhor título que um homem pode carregar sobre si é amigo de Deus. Aquele que conhece o coração do seu Senhor, porque medita na sua lei dia e noite. Não é o apóstolo, não é o pastor, não é o mestre, não é o presbítero que será como uma árvore plantada. É o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. E meditar aqui não tem a ver só com refletir, mas é algo que te traz ação. É algo que te leva a agir de acordo com aquilo que você medita. Então não deixe a palavra de Deus como algo secundário. Antes de pedir um conselho para alguém, procure a palavra. Antes de debater, procure a palavra. Antes de pesquisar, procure aquilo que Deus tem para dizer sobre a sua vida, sobre a forma que você se porta, que você vive diante da lei dele, porque eu já te digo que a lei suprema sobre tudo e todos não é a do STF. Ela é muito útil, muito necessária, mas a lei que não falha e que nenhum homem será tratado como inocente é a lei do Senhor. Por isso medite nela dia e noite, e ela te ensinará a viver uma vida que glorifica a Deus em todos os aspectos da sua existência. Que Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo.